Vamos pensar nos recursos que a gente tem para acalmar, para amenizar, né? A criança que você, né, dali no momento de mais tensão, de mais agitação ou de cansaço, você vai lá e coloca algo para que ela possa relaxar, para que ela possa acalmar. É claro que a gente precisa entender que um bebê, ele precisa ser cuidado, ele não tem a consciência de como essas coisas funcionam. Mas quando a gente fala de um adulto, a gente fala de todos os recursos que a gente tem na história que são com essa finalidade. Então, se a gente pensa no cigarro, na história do cigarro, acho que é bem interessante. Tem um filme que eu gosto muito, chama-se Obrigada por Fumar, que no filme chama-se Obrigado, né, porque é no masculino. Ele vai falar um pouco sobre a história do cigarro e a relação da história do cigarro com o cinema e como gerações cresceram assistindo os principais atores e atrizes fumando em cena. Então o cigarro, para uma geração, ele era o símbolo de maturidade, de sedução, de virilidade e de feminilidade, né? As piteiras, a Audrey Hepburn, numa das cenas clássicas de Bonequinha de Luxo, ela fuma com uma piteira e é uma dança, há uma coreografia de mãos, de olhares, enfim. E isso parecia uma mágica que só podia ser feita por adultos. Então as crianças assistiam aos seus heróis fumando em cena. Né? O mocinho fumava em cena. E, por conseguinte, o uso disso, porque eu quero ser essa pessoa, eu quero reproduzir isso. Nós somos miméticos, a gente copia os outros, né? Principalmente aqueles que a gente vai admirar. Então o celular, ele também começou com esse perfil. Se a gente pensar no sentido mais básico do termo, existiu uma geração que não teve acesso ao celular na sua infância e na adolescência. Existe uma geração que cresceu pedindo para ter um celular, né, com os pais monitorando o momento que você pode ter e o momento que você não pode ter. Então, essa mediação, ela é muito importante, porque é uma ferramenta que está cada vez mais presente na vida. Então, não é a abolição do uso do celular, mas é a educação no uso do celular. Só que educação não só no uso da máquina, mas daquilo que eu faço quando eu estou de posse disso. Porque existem hoje pessoas que têm, vamos dizer assim, uma dependência do celular nos mesmos moldes de pessoas que têm dependência de drogas. Porque o sistema límbico é afetado da mesma maneira, principalmente com jogos. Há pelo menos 20 anos, os congressos dos neurologistas, dos psicólogos já dizem que determinadas atividades ou até mesmo jogos online, eles vão ativar áreas que são as mesmas áreas ativadas por substâncias que possam ser ingeridas. Ou seja, eu estou usando uma ferramenta diferente para produzir o mesmo efeito. Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a não generalização. Existem hoje, por exemplo, crianças que têm características físicas que elas precisam do uso do celular, né? Porque se ela tiver qualquer alteração bioquímica que pode levá-la a uma situação de risco, o celular vai apitar. Isso é sensacional, né? Você permite que essa criança possa estar em um ambiente como a escola e ela está em segurança em função disso. Mas esta é a exceção, ela não é a regra. E até os alunos que não têm essa necessidade precisam entender que alguns vão usar em função destas especificidades. É uma questão de respeito, é uma questão, enfim, de
critérios de importância, né? Quando a gente vai blindando a possibilidade de uma convivência social, porque conviver socialmente é difícil, conviver na escola, mais ainda. Na adolescência, isso triplica. Se a gente pensar quem é um adolescente, o adolescente é alguém que ainda não é. Ele não é mais criança, mas ele também não é um adulto. Ele tem inúmeras interdições. E além disso, ele vive um momento da vida de tantas transformações físicas que o corpo dele não vai ser o corpo que ele tem hoje daqui a 5 anos. E há 5 anos atrás o corpo dele era completamente diferente. Então assim, é como se ele tivesse sido colocado num tempo e num espaço de transformações tão abruptas em que ele já também não sabe muito bem o que ele é. O grupo tem uma força imensa com relação a isso, então a gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte, a gente quer estar no grupo. E a nossa fragilidade na adolescência é imensa. Então, ele passa a ser, né, o celular, essa dependência, passa a ser um mecanismo para acalmar, né, para diminuir a ansiedade. Só que isso é falso, porque a gente precisa criar um tônus emocional para lidar com isso. Então, do mesmo jeito que se eu ficar a qualquer momento, eu colocar um cigarro na minha boca para poder lidar com a minha angústia, com a minha ansiedade, eu estou intoxicando todo o meu organismo, eu estou fragilizando todo o organismo em função de uma fragilização emocional, né, por uma insegurança. E os adolescentes têm feito uso desses dispositivos como a chupeta eletrônica, né? A gente sabe que, enfim, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, ative o sininho. Vamos fazer esse canal crescer. A gente se vê no próximo vídeo.